Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Olha só, rapaz, Flamengo tá brincando com o torcedor. Flamengo coloca Lucas Paquetá na arte do jogo de hoje contra o São Paulo, estreia do Campeonato Brasileiro. Flamengo buscando o bicampeonato, né, 2 seguidos, campeão, atual campeão da competição e o decacampeonato brasileiro. É, cara, o time que maior número de títulos tem do Campeonato Brasileiro, tirando aqueles que foram dados por fax, né? Aqueles que não eram Campeonato Brasileiro de verdade, o Flamengo é o que tem o maior número. E aí, rapaz, o Flamengo nessa estreia do campeonato, chegando o dia de hoje, o grande dia, o Flamengo vai e solta nas redes sociais a imagem do jogo e aí mais uma vez, porque domingo já tinha feito isso. Para quem não viu, domingo, no jogo contra o Fluminense, o Flamengo soltou essa imagem aqui, ó. Hoje tem. E aí se referindo ao jogo Flamengo e Fluminense. E aqui sentado, cara, na cadeira amarela aqui em cima, embaixo da imagem, Avenida Rei Pelé, para quem não sabe o nome da rua do Maracanã, passou a ser Avenida Rei Pelé. Tem um menino sentado com a camisa de número 10, branca, com a mão no queixo e olhando, né, à distância o Maracanã, as comunidades que ficam ali em torno, que é a Mangueira, e aguardando o Mengão. E, obviamente, claro, né, foi o Lucas Paquetá, a gente tem contato com o designer do Flamengo e ele confirmou pra gente que o objetivo é esse mesmo, criar essa expectativa e tal no torcedor. E aí agora eles repetem. E outra, o Flamengo já tem um anúncio pronto. A gente, com os nossos contatos que temos, tanto com familiares dos jogadores, quanto com algumas pessoas de dentro do clube que preparam esses anúncios, fazem essa arte, a gente conseguiu ter acesso, à maneira com que o Flamengo vai anunciar Lucas Paquetá. E olha, é muito maneiro. Vai relembrar o Paquetá, né? Inclusive no quartinho dele, fazendo maneira. Enfim, eu não vou contar aqui para não estragar, mas eu já tinha avisado, inclusive, claro que na verdade na época eu não sabia, mas eu avisei, ó, o anúncio do Paquetá vai ser desse jeito aí, hein? E realmente será, cara. Quem acompanha a gente sabe que a gente já tinha falado, mas eu não vou anunciar aqui, até porque, né, pode comprometer as pessoas e tal, e não é correto, né? O importante Paquetá é jogador do Flamengo. Toda essa parafernália que estão criando, parcela e tal, é considerado pelo staff do jogador, pelos representantes do jogador, como algo burocrático. São questões burocráticas de colocar no papel, uns que é assim, e isso faz parte de qualquer negociação. A negociação está sacramentada desde anteontem. Anteontem foi sacramentada a negociação, tanto é que o representante do jogador saiu de lá da Inglaterra e retornou ao Brasil e falou chance zero de voltar atrás, está contratado. O jogador Lucas Paquetá é jogador do Flamengo, você pode trazer. Assim como eu prometi que você seria o primeiro a saber, eu estou aqui te garantindo e assim, nada melhor do que essa pessoa, porque é um representante familiar do jogador e garantir isso, não tenho a menor dúvida que está realmente tudo acertado. E olha que eu tenho muita cautela nisso, hein, cara. Eu aprendi muito nesses anos aqui de jornalismo, que a gente só deve anunciar quando está realmente tudo assinado, tudo acertado, mas o que acontece? O Flamengo só anuncia efetivamente o jogador depois que o jogador chega ao Rio, o jogador dá entrevista às vezes no aeroporto e o Flamengo não anuncia. Né? O jogador chega, fala, tem lá um monte de gente para receber e tudo. Por quê? É após os exames médicos. Fez os exames médicos, assina o contrato. Então, assim, possivelmente deve ser da mesma maneira. Então, e todo mundo já sabe que o jogador está contratado. Foi assim com todos os outros anteriores. Com o Paquetá vai ser a mesma coisa. Nós vamos rodar a vinheta aqui rapidinho e trazer mais detalhes sobre essa contratação, mostrar a arte e qual é a imagem do Paquetá que está oculta ali na arte após a vinheta. Enquanto a vinheta roda, você vai meter o dedo no like. Combinado? Mete o dedo no like aí
Paquetá no Mengão, cara. Hoje tem jogo do Mengão. O Flamengo estreia hoje no Brasileiro. Nada melhor do que isso. Dedo no like enquanto o drone sobe. Galera, hoje o Flamengo entrará em campo em busca do decacampeonato brasileiro. O bi seguido, né? O Flamengo é o atual campeão e vai em busca do bi. O Flamengo terá alguns reforços importantes, a estreia de alguns jogadores, de craques, que não jogaram ainda nesse ano de 2026, estavam sendo preparados. O único que fica de fora é o Nicolas de la Cruz. De la Cruz ainda com um trabalho especial para poder aguentar a temporada, enfim, é um jogador que tem muitos problemas físicos, né? Então o Flamengo segura o de la Cruz para poder estrear mais à frente. E tem agora, mas de qualquer maneira o Flamengo é favorito contra o São Paulo, né? São Paulo vive uma crise absurda, uma crise inclusive de atraso de salário, todo mundo querendo ir embora, demissão de troca de presidente, impeachment de presidente. Para vocês terem uma ideia, foram vendidos 15 mil ingressos só. A torcida do São Paulo ela tem o histórico de lotar o Morumbi em todos os jogos, ainda mais um jogo contra o Flamengo, né? E dessa vez foram vendidos 15 mil ingressos apenas, e o Flamengo é realmente muito favorito, embora tenha feito uma partida ruim contra o Fluminense, mas é favorito contra o São Paulo nessa estreia de brasileiro. A gente espera que o Flamengo comece com o pé direito, porque é importante começar com o pé direito, principalmente quando você pega um adversário tão mal, tão em crise, como é o caso do São Paulo. O Flamengo com praticamente a força máxima hoje e, enfim, vamos para dentro, que o Flamengo possa começar esse Campeonato Brasileiro com os 3 pontos, que vai ser muito importante para nós. Para você, quanto vai ser o jogo de hoje? São Paulo e Flamengo, porque a ordem é assim, né? Então, São Paulo, placar, Flamengo. Coloca aí nos comentários que quem acertar na live de pós-jogo, a gente vai colocar aqui, ó, fulano, beltrano, acertaram e merece o nosso comentário, o nosso parabéns. Coloca aí nos comentários qual vai ser o placar do jogo de hoje. Cara, o Flamengo vem aí mexendo com o coração do torcedor rubro-negro, né? O Flamengo tá prestes não, né? O Flamengo acertou já a contratação do meia atacante Lucas Paquetá. Não dá nem pra falar que é meia atacante, né? Porque o cara é tão coringa que ele joga em várias funções, cara. Cara, é espetacular a contratação do Paquetá. E eu digo isso porque é um jogador de intensidade de Premier League. A intensidade que ele joga é muito diferente do que todos os jogadores do Flamengo jogam. Vamos botar aqui os craques do Flamengo. Jorginho, Arrascaeta, bons jogadores, Luiz Araújo, Carrascal e tal. São jogadores que não têm metade da intensidade que tem o Lucas Paquetá. E o Paquetá, ele joga, tem o Saúl também, aí os mais fracos, né? Alan, que nem deve ficar. Quer dizer, por enquanto vai ficar, mas no meio do ano a gente espera que vá para outro lugar. E outros. Todos os jogadores do meio campo que o Flamengo tem, nenhum tem a intensidade do Paquetá. E não só a intensidade, né? A qualidade técnica. A qualidade técnica dele, claro que o Flamengo tem até alguns parecidos, mas, cara, futebol moderno exige jogadores com muita intensidade, né? Jogadores intensos que consigam jogar quarta e domingo e tal em alta voltagem. E o Flamengo tem ali, por exemplo, 2 dos principais jogadores que fazem uma falta tremenda, que é o Jorginho e o Arrascaeta, que não jogam quarta e domingo, né? Eles não conseguem essa batida. Então, cara, ele vai cair como uma luva a chegada do Paquetá para poder encorpar esse elenco e deixar o Flamengo muito mais forte. Os rivais aí, os antes, estão desesperados. Cara, é impressionante como eles estão desesperados. Tem gente que fala em fair play financeiro, que o cara fala isso sem ter o menor conhecimento do que é fair play financeiro. Só ajudaria mais ainda o Flamengo, né? Outros falam em querer criar uma regra idêntica da NBA que limita os gastos do clube, coisa que é um absurdo. A NBA, meu amigo, se joga com a mão, né? Competição, basquete, não tem nada a ver, não faz o menor sentido você querer comparar a NBA com o futebol, nem na Europa,
nas principais competições, se você quiser igualar, tem limite de gastos. Tem o fair play financeiro, que você pode gastar aquilo que você, né? É aquilo, equilíbrio de receita e despesa. Tem que estar ali batendo. Senão você cai no fair play financeiro. E aí, cara, o Flamengo, voltando ao Lucas Paquetá, que eu vou repetir o que eu já venho dizendo há 2 dias, está contratado. Eu confio na minha fonte, até porque a minha fonte não é fonte de fulano que conhece Beltrano. Não. A minha fonte é um parente do jogador, que é também representante do jogador, que viajou para Londres, que estava participando da negociação e que segunda-feira voltou para o Rio de Janeiro dizendo que não tem mais como dar errado. A negociação está concluída. Os trâmites que falam de valor maior em 2026 e tal, nada atrapalharia a liberação do jogador. Tanto é que o West Ham já liberou o jogador para voltar ao Brasil. Não há nada que impeça a transação. Eu perguntei, existe alguma chance de dar para trás? De dar alguma... Chance zero. Paquetá é jogador do Flamengo e vai chegar nesta quinta-feira para poder se apresentar ao clube e assinar contrato, exames médicos, assinar contrato, e a gente torce para que esteja realmente confirmada a estreia dele no domingo contra o Corinthians, né? Porque o nome dele tem que aparecer no bid. E, assim, o tempo é curto, hoje é quarta, amanhã quinta, sexta, dá tempo sim. Então, o Paquetá deve sim estrear no próximo domingo. Mas olha só, gente, isso chama a atenção. O Flamengo divulgou a arte do jogo, né? Hoje tem Flamengo, e aí lá em cima Flamengo e São Paulo. Aí vem dizendo, rumo ao tetra e tal. E aqui embaixo nós vamos mostrar, quando a gente aproxima, algo super interessante. Olha só, mais uma vez, agora vestido com a camisa antiga do Flamengo, vermelha e preta, o Paquetazinho, né? O Paquetá enquanto criança, aparecendo na arte. E a imagem é essa aí, ó. A imagem que tá lá, né, meio que borrada, até para também não chamar tanta atenção, é essa do Paquetá segurando um troféu na mão, ele ainda, quando criança, acompanhando, ou seja, o Flamengo mexendo com o coração do torcedor rubro-negro, que fica ansioso pelo anúncio, né? Colocando o Paquetá na arte do jogo, Flamengo e São Paulo, a arte do jogo de estreia do Flamengo contra o São Paulo no Morumbi no dia de hoje. E aí, feliz com a contratação do Paquetá? Participa aí, coloca aí nos comentários. Merece um Aeroflá? Quero muito que vocês comentem isso. Se merecer, coloca aí a Aeroflá para o Paquetá. Vamos fazer uma grande festa, porque esse cara merece. O que ele abriu mão, ao contrário de outros jogadores, o Gerson, ele abriu mão do Flamengo por dinheiro. O Paquetá abriu mão de dinheiro para o Flamengo. Então é completamente diferente, cara. Outros jogadores usam o Flamengo como vitrine para chegar à seleção brasileira, para chegar a uma nova venda para a Europa e tal. O Paquetá fez tudo o contrário. Esse contrato de 5 anos, cara. É para ficar no Flamengo e ganhar títulos durante 5 anos e ter o objetivo dele, ter a imagem dele eternizada nas paredes do Ninho do Urubu e quem sabe virar até uma estátua na sede do clube, assim como outros campeões mundiais têm, como Zico, Adílio, dentre outros. Gostaram? Mete o dedo no like aí e coloca Paquetá, Aeroflá por Paquetá e o placar do jogo de hoje do Mengão. Um grande abraço, saudações rubro-negras.